Olá, boa noite a todos. Teste de áudio e vídeo. Todos podem me ver e ouvir? Perfeito. Alguém não consegue me ouvir ou ver? Ok. É, pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio Oliveira, instrutor da OIS. Né? A gente vai estar aqui no nosso webcast sobre monitoramento e sistemas de detecção de intrusão. Né? E vamos estar fazendo uma pequena apresentação aqui sobre o assunto os assuntos que serão tratados nesse curso, nesse novo curso da OIS. É, enquanto eu vou apresentando toda a programação, eu vou tirar o vídeo, tá? Porque eu vou colocar um slide aqui, na verdade um PDF, né? E eu vou deixar em paralelo aqui para que vocês possam perguntar a qualquer momento, tá ok? A gente aproveita e diminui também o consumo de recursos e banda. Vocês continuam me escutando? Ok. Eu vou compartilhar aqui também o desktop, tá? Para que vocês possam acompanhar a apresentação aqui sem problemas nenhum. Vocês conseguem visualizar a minha área de desktop? Ok. Então, à medida que eu for apresentando, tá? Vocês fiquem à vontade, tá? De fazer perguntas, né? E é claro, terminando o tópico, o assunto, eu vou estar comentando ou respondendo as suas perguntas, tá ok? Bom, o slide, todo mundo está visualizando? Ok. Bom, pessoal, webcast sobre monitoramento e detecção de intrusão. Como eu falei, meu nome é Márcio Oliveira, instrutor da OIS, profissional há mais de 15 anos na área de TI e vou estar apresentando esse webcast para vocês futuramente ministrando o curso sobre esse assunto, monitoramento e detecção de intrusão. Falando um pouco sobre mim, independente tá, do curso, vocês fazerem o curso, ou então até entre o webcast e o início do curso, tá? Já fica meu contato aí e vocês fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida em relação aos assuntos do curso, tá? Enquanto ele não é iniciado, tá certo? Depois esse webcast vai estar disponibilizado no próprio site da OIS, onde vocês podem assisti-la novamente. A ideia desse webcast é a gente fazer uma básica apresentação sobre o curso, falando sobre os tópicos dele, né? E assim a gente deve consumir aí um tempinho, uns 20 minutinhos apresentando. E em seguida fica aberto para as perguntas e o nosso bate-papo no webcast. E como eu disse, enquanto eu vou apresentando, vocês podem ficar à vontade de fazer qualquer questionamento, tá ok? Bom, falando um pouco sobre mim, né, como eu disse, profissional há mais de 15 anos no mercado de TI, né, especializado em sistemas operacionais, com algumas certificações da LPI, certificações da Novell, graduado e pós-graduado em redes de computadores, certificação também da CompTIA, Linux Plus, né, certificado ITIL para governança em TI e a ISO 27002 e com experiência já em segurança da informação. Segurança em rede já é implícito, mas a minha área também é segurança da informação como um todo. Né? É, eu sou um profissional que atualmente trabalho numa empresa de prestação de serviços e alocação de recursos. Né?
Eu atualmente sou gerente de infraestrutura, onde eu estou alocado, e gerente de infraestrutura da minha própria empresa, onde a gente atende os mais diversos ambientes de data center e onde a gente emprega todas essas técnicas de hardening, monitoramento e segurança em redes e segurança da informação como um todo. Deixa eu passar aqui. Tá? Sobre o nosso curso. Bom, esse curso de monitoramento e detecção de intrusão é um curso essencial para um administrador de redes, né, no qual ele pretende montar um ambiente para monitorar, né, e está sempre com o ambiente em mãos, né? Como eu posso explicar? Um ambiente em mãos. Você monta simplesmente uma rede, né? O que costuma acontecer? Você monta simplesmente uma rede, monta um ambiente de data center, monta um ambiente de tecnologia em geral e deixa aquele ambiente ali. A gente vai aprender nesse curso que administrar uma rede é muito mais que colocar serviços, conceder direitos, privilégios para usuários, né? Ou oferecer o produto ao público, se essa é a razão do seu ambiente, né? A gente vai aprender que além da gente administrar um ambiente de redes de computadores e serviços, a gente tem que constantemente monitorar aquele ambiente, seja através dos logs, seja através de ferramentas de detecção de intrusão, para principalmente proteger aquela rede contra possíveis tráfegos maliciosos, né? E proteger também de uma forma proativa, né, vamos dizer assim, aquele ambiente de possíveis invasões ou falhas até de sistemas. Né? Nesse curso, a gente vai estar aprendendo sobre Syslog e NG, a gente vai falar sobre cada uma dessas ferramentas, mas é o principal sistema de monitoramento de logs, armazenamento de logs, baseados em sistemas open source, né? Compatível com as mais diferentes ferramentas, com as mais diferentes fabricantes existentes no mercado. Nós vamos falar sobre o tão famoso Nagios. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre o Nagios. Alguns de vocês devem inclusive, trabalhar com Nagios, né? Alguém nunca tinha ouvido falar no Nagios, essa palavra Nagios, ou sobre a ferramenta Nagios? A maioria acredita que sim, né? Perfeito. Vamos falar sobre detecção de intrusão com o famoso Snort, né? Um dos IDS mais conhecidos do mundo. Ele é open source, né? E a gente vai falar sobre as formas de monitoramento, de detecção de intrusão e as formas também no modelo de IPS, tá? Com o Snort. Vamos falar também sobre o OSSEC HIDS, né? Um dos HIDS mais conhecidos do mundo e utilizados no mercado open source e também mercado corporativo de igual maneira. Tá ok, pessoal? Bom, falando um pouco sobre o Syslog. Syslog NG é uma ferramenta poderosa de monitoramento que a gente vai estar trabalhando nesse curso. Bom, um sistema profissional de gerenciamento e armazenamento de logs, né, compatível com as principais plataformas comerciais e livres e disponibiliza grande granularidade de filtros para a separação de logs por serviços ou aplicações. O que isso quer dizer, pessoal? O Syslog ele é uma ferramenta que geralmente a gente encontra ele nas principais distribuições Linux. Tá? Você pode encontrar ele como Syslog ou então o RSyslog, que é a atualização do Syslog, mas o Syslog NG é uma evolução de todas essas ferramentas de monitoramento. Né? A capacidade do Syslog em relação ao Syslog ou RSyslog, né, ela é muito superior porque ela nos capacita a separar, filtrar por strings ou por serviços, tá? Os logs que nós queremos armazenar e projetar esses logs, armazenar esses logs num ambiente separado ou em base de dados, né, para que o administrador possa ter total contato com esses logs e poder monitorar de uma forma mais adequada, de uma forma mais interessante, todos esses logs. Né? Então eu posso separar logs por ativos, posso separar logs por serviços e posso separar logs por hosts de uma forma geral e dentro desses hosts, se tiverem diversos serviços, eu posso também separar esses logs de uma forma bem organizada dentro do meu servidor de logs. Lembrando que um servidor de logs é um servidor que a gente deve manter
na rede como um servidor separado. Por quê, pessoal? Porque se a gente tem logs locais e essa máquina é comprometida, ela vem a falhar, o que vai garantir que a gente possa visualizar esses logs e perceber que realmente qual foi realmente a causa desse comprometimento ou dessa falha? Então, por isso a gente precisa manter os logs de uma forma separada na rede, tá? Um servidor à parte, tá? Um servidor dedicado para isso, inclusive considerar uma forma de hardening em cima desse servidor diferenciada das demais, tá? Porque esse servidor, ele na rede é o último que pode ser comprometido. Tá, ok? Como eu disse, ele é compatível com as principais plataformas comerciais e livres, né? Ele é compatível com sistemas Microsoft, com Cisco, com Juniper, com todos os fabricantes, com a maioria dos fabricantes, pelo menos, de ativos e sistemas operacionais que vocês conhecem. Tá? E como eu disse, disponibiliza grande granularidade de filtros para separação de logs por serviços e aplicações. A gente vai aprender a configurar o syslog, vamos colocá-lo em produção e executar diversos exemplos de filtragem de logs por serviços e máquinas dentro do nosso ambiente de curso. Né? Como eu disse, compatível com os principais ativos de rede existentes, sistemas operacionais como Dell, bancos de dados em geral, né? Sistemas separados dos serviços como Apache, SSH e etc. Ativos como Juniper, switches da Dell, roteadores, switches de uma forma geral, ativos de uma forma geral da Cisco e equipamentos HP. Tá certo, pessoal? Bom, continuando, a gente também vai aprender a trabalhar com HIDS, né? Hardware Intrusion Detection System, né? Sistema de detecção de intrusão baseado em hosts. Qual a necessidade de se colocar um HIDS em produção? O administrador de redes ele está muito acostumado a montar um ambiente de redes, né, e monitorar só aquilo que passa, de repente, pela borda. Né? Ele se instala um firewall, então ali ele coloca um NIDS, um IDS e pronto, já acha que aquilo é o suficiente. Hoje a maioria das appliances de segurança, e quando eu digo appliances, né, baseada em host ou combos, né, de ferramentas de segurança como antivírus, firewall, anti-spam, baseado em host, já tem o IPS. Aqui nós vamos apresentar o HIDS OSSEC RIDS, né, que é um dos HIDS mais conhecidos do mundo, baseado em host, né, que a sua função principal, você vai poder instalar em estações ou servidores, tá, a sua função principal é a partir de alarmes, né, gerados pelos seus scripts, pelos seus gerenciamentos de logs, ele vai de forma proativa proteger o hardware, proteger o sistema operacional desse hardware, tá, de tráfego malicioso ou tentativas de invasão contra o próprio host. Ou seja, você pode colocá-lo em servidores, vai poder colocá-lo em estações de trabalho, tá, quais eles sejam compatíveis. Né? Vocês estão me escutando bem? Falhou o som? Continua me escutando bem? Igor, confirma? Você está me escutando bem? Tá. Então, se der de novo problema aí, por favor, alertar. Tá? Igor, você disse que falhou o som. Tá funcionando para você? Ah, beleza, então. Então, continuando aqui com o HIDS, né? Então, Igor, o que eu estava dizendo. O HIDS OSSEC RIDS é uma ferramenta que nós vamos instalar principalmente em servidores, que é a intenção desse curso, né? E a partir de colocar essa ferramenta em produção, nós vamos testar aqui diversos tipos de tráfegos maliciosos, tentativas de invasão contra o host onde está instalado o HIDS, e vamos reparar que vamos entender como funciona esse HIDS e verificar que ele vai agir de uma forma proativa, protegendo o host. Tá certo? O HIDS, como eu falei, que nós vamos utilizar é o OSSEC, né? Escalável, multiplataforma e principalmente open source. Integra análise de log, checagem de integridade de arquivos, monitoramento de registros do próprio Windows, política centralizada, detecção de rootkit, alerta em tempo real e resposta automática. Tá, ok? Baseado em Linux, por exemplo, o OSSEC tem a capacidade de trabalhar integrado com um firewall e bloquear o possível ataque
ou tráfego malicioso com origem em um determinado host. Então, uma ferramenta completa para você proteger os seus servidores, e nós vamos aprender a instalar o OSSEC e trabalhar com seus sistemas de bloqueio de usuários baseado em tráfego de intrusivo no host. Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Tudo tranquilo? Ok. A Fabiana respondeu aí que está ok. Depois a gente vai abrir para nossas perguntas. Aí fica mais fácil a gente dar uma passada. Bom, o HIDS OSSEC também, HIDS, né, o OSSEC HIDS, a gente tem uma interface web para facilitar o gerenciamento desses logs e análise desse tráfego. Né? Eu vou tentar dar uma aumentada aqui, mas acho que vai distorcer um pouco, não sei, vamos ver aqui. Ah, tá dando aqui para dar uma olhadinha assim. Tá claro aí para vocês? Tá dando para ver? Tá. Então, aqui, ó, eu instalei numa ferramenta aqui, numa ferramenta não, numa VM aqui. Então, eu tenho inclusive o Guardian aqui trabalhando com HIDS também, ó. E ele detecta tudo aquilo que foi modificado, por exemplo, no nosso sistema e informa ao administrador. Né? Então, essa ferramenta web aqui é um plus, né, do OSSEC HIDS, que a gente pode trabalhar com essa ferramenta, né, administrando os logs do OSSEC e analisando aquilo que é importante a partir das informações do próprio HIDS. Então, é uma ferramenta que nós também vamos instalar no nosso ambiente, né, para trabalhar aí com o OSSEC, não somente baseado aí no software, rodando em modo texto e etc. Tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui para voltar. Tá ok. Márcio, qual a melhor interface web para o OSSEC? Então, na verdade, Alexandre, eu não trabalho, assim, geralmente quando eu trabalho, para deixar o servidor até mais leve, dependendo do servidor, eu trabalho ele puramente baseado em logs, tá? Em arquivos de texto mesmo, e analiso ali o ambiente de logs, até porque eu tenho uma pessoa, um analista, né, que fica constantemente verificando logs no meu ambiente. Para facilitar, existe aqui o OSSEC AUI, né, que seria o OSSEC AUI. Então, a ferramenta assim, que eu aconselho, a básica pelo menos, para trabalhar, é essa mesmo, tá? O OSSEC AUI. Agora, existem desenvolvedores, né, ou administradores com pezinho lá no desenvolvimento, que costumam pegar essa ferramenta e dar uma melhorada nela. Ou, baseado no próprio sistema dessa ferramenta de monitoramento via web, criar uma nova, baseada em PIL, PHP. Então, assim, a básica que eu aconselho a vocês é essa. Tá? Ela é uma ótima interface, embora eu prefira trabalhar com modo texto mesmo, baseado em arquivos de texto, de logs texto. Tá? Mas você fica fica à vontade de procurar outras e até durante o curso, Alexandre, sugerir alguma. Você tem alguma para sugerir para a gente? Que eu já posso, inclusive, pesquisar e de repente até preparar para colocar no curso. Tá? Fica à vontade aí, se você já tiver uma, já pode incluir aí no nosso bate-papo. Ok, pessoal? Bom, e é claro, a gente não pode falar de monitoramento, como eu disse, sem falar no Nagios. Né? O Nagios é uma popular aplicação de monitoração de rede, de código aberto, distribuído sobre licença GPL. Né? Ele também possui uma versão Enterprise, a qual é vendido o suporte e atualizações constantes de plugins e software de compatibilidade com os ativos mais recentes do mercado. O Nagios, eu não conheço administradores de redes que não trabalharam com o Nagios. Alguns já trabalharam até com o Nagios na época que ele era o NetCent, como está aqui. Ó. Era o NetCent foi descontinuado, né, e o Nagios tomou o lugar. O Nagios é uma ferramenta, na minha opinião, completa, de alertas, tá? Ele possui capacidade de informar em tempo real, através de SMS ou através de e-mail, a indisponibilidade ou comprometimento de determinado serviço e host, né? E é uma ferramenta muito simples de se utilizar. Embora ela não seja tão fácil de ser configurada, mas na minha opinião é uma questão de
até de costume, né? Ela é uma ferramenta, depois de manipular, excelente, né? Ela depois produz relatórios, você consegue distribuir, por exemplo, para vocês que precisam constantemente informar aí relatórios de disponibilidade, SLAs, ele é ótimo para mostrar esses relatórios. Então, é uma ferramenta completa para um administrador de redes que quer trabalhar com monitoramento em tempo real daquilo que é serviço ou host no seu ambiente, né? Aqui eu coloquei um exemplo de algumas páginas, né, interfaces aqui do Nagios, né? Aqui, por exemplo, deixa só ele terminar de carregar a figura. Acho que ela vai ficar distorcida um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui, depois vocês podem ver na apresentação, é um modelo de monitoramento de diversos hosts, tá? Ou serviços. Então, nós temos aqui no primeiro grupo o host e abaixo deles os seus serviços, tá ok? Aqui, a partir da instalação de todos os hosts da configuração, inclusive aqui está mostrando um alerta, ó, está identificando um alerta que um host, determinado host caiu, nós podemos gerar aquilo que a gente chama de mapa da rede, que seria esse gráfico aqui a partir de um núcleo, né? A gente configura, tem toda uma forma escalar de se configurar, né? Esse ambiente. Então a gente coloca aqui, ó, desde a nossa saída para a internet, por exemplo, até os nossos ativos internos da rede ou da nuvem, e vocês notem que existe uma árvore aqui, ó, totalmente configurada, totalmente bem formada, dos hosts que fazem parte dessa grande rede. Então é uma ferramenta indiscutível que auxilia constantemente o administrador no monitoramento, né? E auxilia também no desenho da rede, na identificação da rede, onde aquele host pode estar comprometendo com a sua queda ou a sua indisponibilidade de serviço. Uma ferramenta 100% que nós vamos aprender nesse curso a configurá-la, né? A instalar, configurar e incluir hosts e serviços dos tipos mais variados para a gente poder monitorar os nossos ambientes de produção. O Nagios também ele é bem interessante, que ele consegue monitorar, além de serviços, consegue monitorar disponibilidade também de hosts, por exemplo, HDs, memória, uso de memória, tráfego de banda, tá? Através de alguns plugins desenvolvidos especificamente para essas plataformas, né? E é compatível com desde sistemas operacionais Unix e Linux, fora os ativos, né, de redes mais conhecidos, Cisco, HP, que era Tricom, e todos os outros que vocês já conhecem, e também disponível com as plataformas fechadas, né? No caso, sistemas operacionais Microsoft, né? Aqui tem um outro exemplo, uma versão um pouco superior do Nagios, que é provavelmente a que a gente vai trabalhar acima da versão 3, né? Que é uma versão, na minha opinião, mais limpa, inclusive a que eu uso em produção, no mesmo sistema, tá? Monitoramento de host, monitoramento de serviços, tá ok? No curso desculpa, eu não entendi, preciso instalar o Nagios em cada ativo a ser monitorado? Eu não entendi, Fabiano, a pergunta. Você pode repetir, por favor? Tá. Você quer saber se a gente vai instalar o Nagios em cada ativo a ser monitorado, é isso? Então, Fabiano, o Nagios tem uma peculiaridade muito interessante, uma característica excepcional, que é monitorar no host. Eu já ia comentar, inclusive, sobre isso. De duas formas básicas. Ou através de ICMP, né, protocolo ICMP, ou através do protocolo SNMP, né? Então, se você, por exemplo, permite que os seus hosts, isso, SNMP e ICMP, ó, ICMP, deixa eu botar aqui, ICMP e SNMP, os dois protocolos básicos que ele trabalha, tá? Os básicos. O ICMP, se você tem uma regra de filtragem no seu host a ser monitorado para não permitir requisições ICMP, echo, né? Echo request e ele informando a resposta, você vai ter que simplesmente liberar o monitoramento desse host para a máquina onde está instalado o Nagios. Então, aí você permitir no firewall de um roteador ou mesmo no firewall de um host, um Windows ou um Linux, a entrada de requisições ICMP a partir com origem do Nagios. Isso é simples.
tá? Já o SNMP, você precisa instalar um agente SNMP que consiga fazer a coletagem de informações no seu host e, a partir dessa coletagem de informações, responder ao Nagios às requisições SNMP, certo? Isso também praticamente é embutido na maioria dos sistemas padrão, tá? E existe um módulo chamado NRPE, tá? Que é um plugin de instalação nos ambientes principalmente Microsoft. Então, é isso que eu vou falar agora. É um plugin parecido, de compatibilidade principalmente com as plataformas Microsoft, a qual ele faz coletagem de informações a partir de um HD ou de memória e informa ao sistema Nagios que está efetuando, ao servidor Nagios, não está Nagios, que está efetuando esse monitoramento. Então, esse seria o plugin agente, né? Parecido com o Zabbix, nesse caso. Mas já o Zabbix, é interessante essa ferramenta? Mas eu não acho ela parecida com, não acho ela melhor, na minha opinião, do que o Nagios, porque ele existe essa necessidade principal de instalação de um cliente em cada host. Já o Nagios não. O Nagios ele consegue trabalhar com SNMP puramente ou ICMP. Tá? O Zabbix também trabalha com SNMP, né? Mas principalmente focado na instalação de um agente no cliente. Então, se você não quer instalar um cliente no host, se você quer monitorar, por exemplo, time to live, tempo de vida desse host, você simplesmente abre a porta do firewall, tá? Para requisições ICMP ou habilita o SNMP de acordo com as configurações necessárias para resposta ao monitor Nagios e entrega a ele aquilo que ele está solicitando. Se você quiser uma busca, um monitoramento mais avançado sobre toda uma estrutura, uma plataforma, disponibilidade, aí você pode instalar em plataformas Microsoft o NRPE. Até porque o próprio SNMP é suficiente em plataformas Linux, por exemplo, para informar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de informação. O espaço em HD, dispositivos, como é que está a capacidade de dispositivos e etc. Uma ferramenta excepcional. Respondido? Então, o João. Perfeito. E a gente não pode ficar sem falar, né, sobre o NIDS mais conhecido do mundo, principalmente mundo open source, mas no mundo, o mundo corporativo como todo conhece, né, que é o Snort, nosso amigo fuçador, né, que é um IDS, um Intrusion Detection System, baseado em rede, por isso o N-Network, né, que a gente vai instalar nesse curso e vai aprender a trabalhar com o Snort de uma forma diferente de qualquer outro NDS que você já conhece. Tá? Falando um pouquinho sobre o Snort, depois a gente vai ver essas características aqui mesmo no nosso webcast. Tá? O que é o Snort? Né? É um NDS, um Network Intrusion Detection System, instalado no sistema operacional que sozinho realiza a tarefa de registro de possíveis tentativas de ataque em potencial. Uma ótima solução e se torna ainda melhor combinado com ferramentas de tratamento de logs e um IPS. Tá? A gente vai aprender que além de tratar os logs, ou via web, ou a partir do próprio Snort mesmo, dos logs de texto, o arquivo chamado alert, né, do Snort, a gente também pode trabalhar com monitores web. E, principalmente, integrado a um IPS, o Intrusion Prevention System, né, que torna a informação ainda mais útil para o monitoramento de um administrador e reação a possíveis ataques. Né? O Snort, ainda continuando a falar sobre ele, o Snort é uma ferramenta open source, né, que pode ser baixado do próprio snort.org, né, e uma característica interessante do Snort é que as rules dele, as regras, né, elas são disponibilizadas pela comunidade, mantidas pela comunidade, mas também você pode ver um botão aqui no site Get Rules, né, que você pode baixar para o mundo corporativo essas ferramentas, essas regras, e paga-se, tá? Paga-se pela rule executada, a rule criada, tá? Então, você tem aí, quando você paga o suporte, em torno de $300, se eu não me engano, você tem a capacidade de ter atualizações constantes dessas regras e está sempre aí atualizado
o seu NDS para possíveis ataques maliciosos. Não, o Anacleto, nós não iremos aprender, nós não teremos a abordagem aqui de criação de regras dos norte. Tá? Nós utilizaremos aqui as regras dos norte baseadas mesmo na comunidade. Ok? A intenção do curso é instalar os norte, colocá-lo em produção e utilizar o melhor dos norte, mas assim, a nível de desenvolvimento, criação de regras, não é o foco do curso, tá certo? Beleza. Mas, então, a integração com iptables, ô João Paulo, a gente não vai falar diretamente de iptables, tá? Isso é até tratado no curso de hardening, que eu aconselho também que vocês possam fazer futuramente aí, hardening Linux, é um curso que a OS oferece, muito bom, tá? Que trata diretamente de firewall. Acho que, se não me engano, são 2 ou 3 aulas só falando sobre iptables, né? Então vocês saem craques aí de firewall e iptables. Mas nós veremos aqui algumas ferramentas, principalmente IPS, trabalhando integrado com o firewall nativo do Linux, tá certo? Claro, uma pincelada, sem dúvidas, eu posso ajudá-los. E meu e-mail também vai ficar à disposição de vocês aí para a gente estabelecer um networking aí e futuramente até falar sobre essas questões. Tá certo? Continuando aqui com os norte, aqui ó, o que eu estava dizendo para vocês, né, aqui ó, $29 mais o conjunto. Deixa eu ver aqui as regras dos norte. Ah, não. Aqui não está dando para ver direito, não. Deixa eu ver se ele vai melhorar. $29 para uma ou mais unidades, né? Aí você coloca a quantidade e esse preço é diferenciado. Então, ou seja, as rules dos norte podem ser vendidas e você tem aí o suporte do fabricante, do software, né? Em tempo real e a atualização constante de acordo aí com as possíveis os possíveis tráfegos maliciosos aí do mercado, né? Aqui, ó, de 1 a 5 unidades, tá até escrito aqui, ó, $499 cada. Acima de 6 cai para 399. Aqui é o jogo, né, para business, né, das rules business. E aqui tem a forma personal, a forma de uso pessoal, por isso que ela é $29, ela é um pouquinho mais barata. Então, se você quiser usar o Snort no seu notebook, na sua máquina pessoal, $29 se você quiser pagar pela rules, né, pelo conjunto de rules. Para ambientes empresariais, para trabalhar como NIDS, né, aí sim, de 1 a 5, $499 e acima disso, $399. Então, é uma ferramenta interessante que você pode adequá-la, inclusive, ao meio corporativo de uma forma profissionalíssima, né? Pagando, inclusive, pelo suporte dessa ferramenta. Alguém já conhecia o Snort? Fora o Anacleto, que eu entendi que tem um interesse grande aí. Beleza, então vai ser muita novidade, vocês vão contribuir muito para esse assunto, tá? Agora, vocês conhecem o Snort como IPS, esse tipo de coisa? Ou esse tipo de serviço? Como IPS, trabalhando com o Snort como IPS, não integrado, ele mesmo trabalhando como IPS? Então, nós vamos trabalhar com o Snort em modo IPS também, tá? Aqui, ó, só uma palhinha, ó, logs do Snort, né, nós vamos trabalhar exatamente inline, trabalhar dessa forma, Cano, Alexandre, vai trabalhar em modo inline, vamos aprender nesse curso a trabalhar da forma inline, que é a forma nativa do Snort como IPS, tá? Aqui o modelo de visualização dos logs através do varlog Snort Alert, né, que é a forma mais básica de se visualizar os logs do Snort, né? E aqui, usando a aplicação ACID Base, né? Que é um ambiente desenvolvido em PHP, que consulta a base de dados MySQL, que nós vamos trabalhar também na instalação do Snort, né? Para armazenar esses logs em base de dados, bem mais profissional, né? E consultando essa base de dados e formando aqui gráficos para simplificar a consulta. É muito interessante para quem não tem muita experiência com Linux, né, trabalhando diretamente na linha de comando, né, você pode consultar
os logs, ou entregar os logs para um operador, o que é muito comum em redes maiores, né, para que um operador possa, a partir dessas informações, fazer a sua análise e, inclusive, informar se o ambiente está sendo ou não comprometido, ou corre-se o risco. Tá? E aqui trabalhando com IPS, né, Intrusion Prevention System, que é um dispositivo que trabalha junto ao NDS, ou HIDS, nós vimos o OSSEC, e aqui estamos vendo o Snort Inline, para tomar uma ação relacionada a determinado evento que ele mesmo registrou. Então, essa ação geralmente é agir proativamente, né? Proteger o host. Geralmente, se utiliza bloqueio do tráfego originado daquele host. Né? Aqui, em conjunto com o Snort, nós vamos trabalhar ele no modelo Snort Inline, que é o IPS nativo. Vamos usar o Snorb, né? Que pode ser chamado um filtro, né, do Snort, que ele gerencia, o Snorb seria o gerenciador de gráficos, né, para publicação desse tráfego de uma forma mais amigável, né, o Snorb. Eu estou confundindo com o Barnyard. Né, o Barnyard, né, 2, aí sim, ele seria um bufferizador ou intermediador para depois armazenar em banco. Ele pega as informações de logs, trata essas informações, ele bufferiza, né, trata esses logs e depois ele descarrega em banco. Né, isso aumenta-se ainda mais o desempenho do Snort em rede. E o Pulled Pork, que é o sistema de atualização das regras baseados ou na comunidade ou baseados no ambiente corporativo, as regras pagas, né? Ele está constantemente de acordo com as suas agendas, né? Ou as que o administrador determina, atualizando as regras do Snort para que ele se mantenha sempre aí, capacitado a filtrar qualquer tipo de tráfego malicioso, mesmo que esse tráfego seja considerado novo na rede. Ok? Bom, pessoal, aqui a gente terminou a nossa pequena apresentação. E se vocês quiserem se inscrever, eu espero que vocês tenham gostado. Né, vocês consultem aí o site da OS, os.com.br, e façam suas inscrições lá. Eu garanto que esse curso vai ser bom demais. Vocês vão aprender e muito. Aqueles que já conhecem as ferramentas que nós falamos aqui vão aprimorar ainda mais, vão participar aqui e trocar experiências, e a gente tem aí a crescer com essas informações, e esse curso vai ser ótimo aí para o seu crescimento profissional. Tá certo? Bom, aqui ficam meus contatos. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação ao curso, em relação a essa pequena apresentação, fiquem à vontade de anotar. Tá? Depois esses contatos vão estar disponibilizados para vocês e podem falar comigo a qualquer momento. Tá certo? Bom, vamos então agora um momento aí de perguntas, né? Tá aberto aí nosso tempo, a gente pode falar um pouquinho sobre o nosso curso aí. Márcio, será realizado teste de ataque para identificar... Com certeza. Com certeza, tá? Desde de pings, né, simples, ou flood de pings, né, até ataques de port scanner, e a gente vai ver o IDS entrando em ação. Se ele tiver então vinculado com o IPS pronto, a gente vai ver em tempo real ele bloqueando a origem daquele tráfego malicioso. Isso, sem dúvida, os cursos da OS, eles têm esse diferencial, né? A gente não vai só mostrar para vocês uma teoria, a gente vai instalar esse ambiente e a gente vai mostrar a vocês esse ambiente funcionando, tá certo? Márcio, como sendo novo na área, esse curso é indicado para mim? Bom, Igor, é requisito do curso que você tenha conhecimento em Linux, não precisa ser um conhecimento intermediário avançado, mas que você tenha um conhecimento em Linux, se você tenha conhecimento aí também intermediário em redes. É interessante para que você possa assimilar o melhor curso. Aí você vai nivelar, vai entender como é que está o teu conhecimento, porque essa parte ela já é um pouquinho mais específica, um pouquinho mais especialista, tá certo? Tem como assistir as aulas após os horários previstos? Fabiano, todas as aulas elas serão gravadas, tá? E se você tiver matriculado, você vai ter direito a baixar essas aulas depois e ficar visualizando à medida que você precisar e que você tiver tempo, tá? Teremos diversas dicas, e eu também trago, Alexandre Cano, a gente traz diversos assuntos aí em relação a, não só a dicas em relação ao que você está comentando, bypass e IDS, mas sobre todo o assunto, tá? A gente vai trazer diversos exemplos, eu sempre informo para vocês ou por e-mail ou até no próprio curso sobre qualquer tipo de informação que é interessante. Vocês têm que ficar à vontade de me perguntar diversas coisas para que a gente possa
ampliar aí o nosso conhecimento no nosso curso, tá certo? Pois é, poder pode, o Edjânio, mas o aconselhado é que não, tá? Principalmente os IDS, né? Nós vamos aprender a posicionar um IDS numa rede. E a gente vai entender que o IDS tem que ser uma máquina, entre aspas, tá, morta na rede. Ela não pode ser uma máquina localizável, né? E às vezes, quando você, por exemplo, coloca um monitor, tipo um Nagios, ou um outro monitor, o Zabbix, por exemplo, para trabalhar monitorando uma rede, é simples um invasor, um atacante, detectar que aquela máquina é uma máquina monitora. Mas o IDS, o ideal é que não. O IDS, o ideal é que a gente trabalhe nelas em separado. Se o seu problema é falta de recursos, né, aí a gente pode te dar umas dicas aí de virtualização dentro da própria máquina, né, ou trabalhar também no modelo de CH-root, né, para proteger ainda mais esse ambiente ou proteger ainda mais o sistema que você está compartilhando. Tá? São dicas aí que eu vou estar dando durante o curso. Tá bom? Uma coisa que eu não falei, pessoal, deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando o meu ambiente aqui? Deixa eu ver, né? Eu tirei vocês. Vocês estão visualizando aqui o meu desktop? Acho que sim, né? Sim, né? Então, olha só. Eu trabalho com VirtualBox, tá? Aconselho a vocês a trabalharem com VirtualBox. Nós temos diversas máquinas virtuais aqui, desde de storages aqui, né, para outras aulas e outros exemplos que eu utilizo, outros trabalhos que eu utilizo de consultoria, né, até CentOS, Debian, tá, e o Windows. Tá? Então, eu aconselho a vocês trabalharem também com máquinas virtuais. Para quem já vai começar o curso, o ideal é que você já instale pelo menos 2 máquinas virtuais baseadas em Debian ou em CentOS, tá? Fica a seu critério, para a gente poder trabalhar e executar aqui as nossas atividades do curso. Tá certo? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Quando vocês vão formulando a pergunta aí, olha só, o que esse curso vai contribuir assim com vocês, pessoal, o crescimento de vocês? Principalmente conhecimento tecnológico em relação à segurança em rede. Tá? Isso vai dar um plus aí para o conhecimento de vocês. Como eu disse, para aqueles que já sabem, vai melhorar ainda mais o conhecimento, a gente vai trocar outras experiências. E para aqueles que estão entrando agora, né, vai te dar realmente noção de como configurar um ambiente seguro e monitorado, tá, na sua rede. Reforço a dizer, tá? No ambiente de redes a gente precisa sempre estar monitorando constantemente ou ter pessoas preparadas para esse tipo de trabalho, geralmente os operadores, né? E é essencial o monitoramento na rede e os logs na rede. Eu digo sempre o seguinte, que os melhores amigos, ou o melhor amigo do administrador são os logs. Tá? Sem eles, nós não somos nada numa rede. Okay? Eles são essenciais. Tá certo? Márcio, onde seria ideal posicionar um sensor de desnorte? Antes do firewall ou depois? Olha, geralmente em diversos lugares, tanto antes ou depois. Tá? O ideal é que você entenda o seguinte, existe um ambiente, deixa eu ver se eu abro aqui, existe um ambiente na sua rede onde você considera um tráfego mais assim, seria assim um tráfego mais liberado, né? Geralmente é uma borda, um tráfego mais aberto. E se você tem alguma desconfiança, você posiciona aquele IDS ali, tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó, do que seria interessante. Deixa eu ver. Aqui. Olha só. Aqui é um modelo bem interessante do posicionamento de um IDS. Então, note que ele está após a borda, tá? ou o seu firewall, tá? Mas ele também se encontra instalado em switch. Né? Nós vamos trabalhar também, aprender a trabalhar com esses equipamentos na forma de port scanner nos switch, né? Mas identificando, configurando o switch, na verdade nós não vamos configurá-lo, configurar o switch, né? Mas nós vamos sugerir a configuração de como se ele estivesse instalado, ou não, na verdade efetivamente instalado, no modelo de port mirroring, né? Espelhamento de portas, onde ele escuta todo o tráfego passando pela rede. A gente sabe que um switch ele comuta portas, né? Comunicação de portas, e então a gente não tem acesso à comunicação
de um host para outro, a não ser que aquela comunicação seja para o nosso próprio host. Nós vamos citar aqui uma das modalidades de trabalho do Snort é através da configuração da porta do switch com port mirroring, né? E o que passar por essa porta vai ser espelhada, na verdade, todo o tráfego que passa por todas as portas do switch vai ser espelhada para essa onde o Snort está instalado. Então, existem diversas formas de você instalar o Snort, né? Às vezes a questão assim de recursos, né, de compra de equipamentos, de IDS ou até mesmo configuração de switches nessa modalidade port mirroring, leva você a trabalhar com o Snort de uma forma que não seja a ideal, mas ainda assim ele vai estar te trazendo benefícios consideráveis no sentido de monitoramento e rastreamento de logs que possam de informações que possam comprometer a sua rede. Ok? A pergunta, assim, eu uso ele como uma porta espelhada. Então, você vai... Deixa eu só ver se é isso mesmo que você está dizendo. Você vai configurar a porta de um switch espelhado em todas as portas das demais portas do switch. Então, todo o tráfego nessas portas vai ser espelhado para essa porta onde o Snort está trabalhando. E o Snort captura todas essas informações. Tá ok? Tá certo. Deixa eu dar um stop aqui no desktop e abrir aqui um pouquinho para vocês a questão da web. Pode ser ligado no core, tá? Pode ser ligado num switch que você acha que aquele tráfego ali é necessário monitorar. Então, o Snort, na verdade, o IDS, o Gustavo, ele é uma ferramenta que você pode transferi-lo de localidade dentro da sua rede à medida que for interessante para você. Não quer dizer que seria o mundo ideal, né? Você ter 100 pontos necessários de monitoramento e você contratar ali, colocar ali 100 IDS, mas geralmente não é assim, né? O ideal é que você, como eu disse, separe o IDS do ambiente de produção, não instale o IDS, por exemplo, num servidor, né? E coloque esse IDS no ambiente da rede, vamos dizer assim, no enlace da rede, no tráfego na rede, o que você considera ali necessário monitorar. Isso faz com que eu possa pegar o IDS, trabalhar com ele no ponto da rede e amanhã trabalhar com ele em outro ponto da rede que eu julgue necessário. Tá ok? O core pode ser feito? Sim, sem dúvida. Pode ser feito. Mas não é uma regra. Você pode colocá-lo onde você achar mais interessante. Pessoal, eu esqueci de falar também. Eu tenho experiência docente, tá? Sou professor de faculdade nas áreas de segurança em redes, sistemas operacionais, e isso também vai ajudar a complementar aí o nosso curso. Tá ok? Mais pessoal, mais perguntas aí? Tem uns minutinhos ainda. Vamos lá? Dos 14 aí conectados, todos farão o curso? Seria muito bom. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da webcast, né? Como eu disse, foi uma apresentação básica sobre aquilo que a gente vai aprender no nosso curso, né? Eu espero que vocês se matriculem. O curso, a previsão de início é no dia 17 agora desse mês, daqui 2 semanas, né? E a gente está preparado já para iniciar esse curso aí com excelência, tá? Espero que todos vocês se matriculem e desejo a todos vocês aí sucesso na carreira de vocês, no trabalho de vocês. A gente encerra por aqui a nossa webcast. Se ainda vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me contactar em relação... eu acredito que vai fechar, tá, Fabiano? Eu acredito que vai fechar sim,
procura aí de vocês, o pessoal, eu acho que vai fechar sim, tá? Como eu ia dizendo, eu espero que vocês se inscrevam, né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, até mesmo sobre o curso, fiquem à vontade de me mandar por e-mail ou então contactar a própria OS, né? Eu coloquei lá os contatos, né? E a gente vai estar junto nesse curso aí, tá ok? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e uma boa noite aí. Até a próxima.